hoje nós estamos aqui também para essa formação, esse momento de conscientização. Acredito que todos vocês já trazem do seu coração assim a vontade e também o conhecimento do que se trata buscar, né, o batismo para os nossos filhos, para os nossos afilhados. Então aquilo que nos foi proposto foi falar sobre a responsabilidade dos pais e padrinhos. Mas quando a gente fala pais, não é só o pai, homem, pai e mãe e padrinhos, padrinho, homem e mulher também. Homem e mulher, tá certo? Então, irmãos, responsabilidade. Porque é dever dos pais e padrinhos encaminhar os seus filhos e afilhados não só para vir à igreja, mas para levá-los ao céu. Todos nós somos seres espirituais. Nós viemos aqui na terra para quê? Viemos aqui na terra passar um tempo aqui, povoar a terra, mas para que a gente possa ir para os braços de Deus, habitar na casa do nosso Pai eterno. Então, irmãos, batizar um filho é tão sério que a igreja pede que tenha também os padrinhos e as madrinhas para isso. Desculpa a comparação assim, meio que, né, bem fraca, mas vamos dizer, quando nós vamos pegar o empréstimo no banco, a gente não chega lá e pega o dinheiro de qualquer jeito. Nos é exigido avalista para que possa, se o tomador não pagar, o avalista que vai pagar. Não é isso? Sim ou não, gente? Sim. Pois é. Então, o batismo é justamente algo parecido com isso. Por isso que tem os padrinhos. Para garantir o quê? Não é garantir o pagamento, mas garantir que os filhos conheçam a Deus, que busquem a Deus e que queiram morar na casa de Deus para sempre. Então, irmãos, quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. Como tantas outras criaturas que tem aí, as plantas são criaturas, os animais são criaturas e assim por diante. Nascemos e somos criaturas. Mas a partir do momento que nós somos batizados, nós passamos a ser muito mais do que criatura de Deus. Quem arrisca dizer o que é? O que a pessoa passa a ser quando ela é batizada? Cristão. Sim, cristão, mas o cristão é o que? É um filho de Deus. Nós passamos a ser então filhos de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem num boneco de barro, certo ou errado? Lá no começo da Bíblia fala isso, né? No sexto dia, Deus criou o homem. Deus fez a sua criatura. Em seguida, Ele fez o quê? Soprou nas narinas daquele boneco chamado Adão, e ele então se tornou um ser vivente, passou a ser um homem, a ser filho de Deus. Eu gostaria de ler um versículo aqui da Bíblia, na carta de São Paulo aos Gálatas, que diz assim: Gálatas 4, 6. Podia pegar o versículo 4, de 4 a 6. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei,
a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos de Deus é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abá, Pai. Então, a prova de que somos filhos de Deus é que Deus enviou aos seus filhos o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos diferencia de criatura para filhos de Deus. O Papa Francisco diz que o Espírito Santo é a vida de Deus que habita na nossa vida. É Deus vivendo em nós. Não é qualquer coisa. Muitas vezes falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem nos dar conta daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos falando. Então, com o batismo, nós nos tornamos muito mais do que criaturas, mas passamos a ser filhos de Deus. E por que os batizados ainda criancinha? Porque nós batizamos os nossos filhos ainda criancinha. Por quê? Será que nós fizéssemos deixar para batizar os nossos filhos, quando eles fossem adultos, eles escolherem? Eles poderiam, mas a igreja nos ensina que, desde crianças, nós devemos já buscar o batismo para eles. Se nós podemos fazer com que eles sejam, nossos filhos sejam filhos de Deus, desde criança, por que nós vamos esperá-los crescer para isso, não é mesmo? Eu gostaria também de pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica, os primeiros que chegaram na corte, seria. Parágrafo 1213, diz assim: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. O pórtico, a entrada, a porta central, a entrada da vida espiritual. E a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados à igreja e feitos participantes da sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água da palavra, o Espírito de Deus. Então, veja que o batismo ele vai nos abrir a porta, o portal, a porta central, que vai nos levar para uma vida em Cristo, para que nós possamos também desfrutar dos demais sacramentos que a igreja traz para nós. E outro parágrafo do Catecismo, 1231. Depois você pode também anotar, pode gravar aí no seu celular, 1213 e 1231. Os números são parecidos, né? No 1231 fala assim: quando o batismo das crianças se tornou amplamente a forma habitual da celebração desse sacramento, esta passou a ser um único ato que integra de maneira muito resumida as etapas prévias à iniciação cristã. Pela sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa.
é o lugar próprio do catecismo. O que significa catecumenato? É uma formação para a iniciação cristã. Os sacramentos da iniciação cristã não param no batismo. É o batismo, a Eucaristia e a confirmação. Esses são os sacramentos da nossa iniciação cristã. Então, na Semana Santa, na celebração da Páscoa do Senhor, na véspera, do Sábado Santo, nós sempre vimos aqui na igreja, e aqui são feitos os batizados, são feitos primeira comunhão, muitas vezes, de pessoas já adultas. Para que elas pudessem chegar aqui, elas fizeram um catecumenato, fizeram uma catequese para poder chegar aqui, depois de adulto já. Mas, quando a igreja adotou, como fala no catecismo, adotou o batismo para as crianças, tornou mais regular. Então, para isso ela exige o quê? Um catecumenato. Esse catecumenato, quem vai ministrar não são os catequistas aqui da igreja, mas são vocês, pais e padrinhos. Vocês serão esses catequistas para os afilhados e para os filhos de vocês. E para que isso aconteça, para que esse catecumenato aconteça, para que essa preparação aconteça, para que a criança que vem aqui, eu não sei, tem muitos nenéns ainda, que serão batizados, tem outros mais crescidinhos um pouco, mas ainda praticamente não chegaram à idade da razão, vamos dizer. Então vocês é que irão transmitir a elas o que elas receberam aqui nessa via batismal. E para que isso aconteça, é preciso que vocês saibam, transmitir a elas. Como eu disse, o batismo, ele vai abrir as portas para levar os nossos filhos para onde, gente? Para o céu. E não olha para mim e fala, esse cara é doido, esse cara é bobeira, isso que ele está falando. Não, é para isso. O batismo, ele vai nos dar uma marca, como que um carimbo em alto relevo no nosso coração, que vai nos marcar para sempre. Chama-se um sinal indelével, indeletável. Nada poderá apagar esse sinal que os nossos filhos e que nós recebemos também, Muitas vezes as pessoas saem daqui da igreja católica, agora eu fui para a igreja X, eu fui para a igreja Y, já batizei lá. Gente, isso não é batismo, o batismo é um só. Existe um só batismo, um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então isso vai ficar marcado para sempre na vida das crianças, na sua vida, papai, mamãe, padrinho, madrinha. O Espírito Santo está dentro de nós e nós precisamos fazer com que eles conheçam e experimentem isso. Certa vez estava num encontro lá em Aparecida do Norte e um bispo, Dom Murilo Krieger, hoje arcebispo, ou até cardeal, não sei, ele dizia o seguinte: a maior desgraça, olha bem, para o ser humano é não conhecer e não experimentar na força do Espírito Santo o amor de Deus. Então, por outro lado, nós podemos dizer que a maior graça nossa é conhecermos e experimentar o Espírito Santo, a força do Espírito Santo e o amor de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, amados, veja bem, essa preparação para a vida cristã,
não é preparação somente para o batismo, mas uma preparação para a vida inteira, para a vida cristã, não é? Para a iniciação do batismo, da primeira comunhão e também da confirmação, mas para a nossa vida inteira, para a nossa vida cristã. E aí eu vou pegar mais uma palavra de Deus que está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, os últimos versículos do capítulo 28, ou do Evangelho de São Mateus, 19 e 20. Vou pegar aqui do 16 também. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai todas as nações. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha essa parte agora. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, veja, ide e ensinai. Foi para quem que Jesus falou isso? Falou para os seus apóstolos, aqueles que ele tinha escolhido para continuar a missão da igreja, fazer a igreja chegar em todos os lugares, inclusive aqui na Vila Olímpia. Então ele disse que ide e ensinai todas as nações. Ele mandou fazer o que? Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra coisa que eu chamei a atenção: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Quer dizer, ensinar para as nações, e nessas nações estão incluídos nós, e estão incluídos também os nossos filhos que serão batizados. Ensinai-as a observar, a praticar, a obedecer aquilo que eu vos prescrevi, aquilo que eu vos ensinei. Quando você vai no médico, o médico faz uma avaliação do seu quadro de saúde e no final da consulta ele faz o quê? Ele faz uma prescrição, faz uma receita, prescreve uma receita. Aí você vai lá na farmácia, se você quiser melhorar, você vai na farmácia e compra aquele medicamento. Aqui Jesus está prescrevendo os seus ensinamentos para que nós ensinemos aos nossos filhos. Se nós queremos ter um mundo diferente, se nós queremos que os nossos filhos vão para o céu, como nós também queremos ir, é preciso ensiná-los, ensinar aquilo que o Senhor prescreveu, aquilo que o Senhor ensinou. E para ensinar é preciso, repetindo, é preciso aprender com eles. Então, irmão, para ensinar, para batizar, para darmos a iniciação cristã, nós precisamos viver também, nós aqui agora para nós, padrinhos, madrinhas, pais e mães, precisamos fazer o quê? Precisamos viver não só o batismo, mas viver os demais sacramentos. Quantos são os sacramentos da igreja? Os sacramentos? São 7 sacramentos. Então vamos falar quais são eles. Batismo, Eucaristia, confirmação, crisma, né? Reconciliação. Reconciliação é a confissão, tá, gente? A ordem, o matrimônio e a unção dos enfermos.
que não é extrema unção, tá, gente? É a unção dos enfermos. Então, para que a gente possa pedir de fato o batismo para os nossos filhos, é preciso que nós vivamos os outros sacramentos. Eu não vou perguntar a vocês quanto tempo tem que vocês não se confessam, não vou perguntar. Mas a igreja ensina que pelo menos uma vez por ano, pela Páscoa do Senhor, nós temos que confessar os nossos pecados. Ah, mas eu vou confessar meu pecado com um homem igual outro qualquer. Não. Você não vai confessar o seu pecado com um homem igual outro qualquer. Você vai confessar o seu pecado com um homem que recebeu a ordem de Deus. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Então, não vou perguntar também a vocês se vocês vêm à missa todo domingo. Não vou perguntar. Medite. A palavra, a nossa igreja ensina que nós devemos participar da missa todos os domingos. Não é só na Páscoa, não é só no dia de Pentecostes, não é só na missa do sétimo dia, na quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, todo mundo vem aí e beija a cruz. Na quarta-feira de cinza vem, considera a cinza mais importante do que a Eucaristia. Não! Todos nós precisamos buscar o sacramento. A Eucaristia é que dá vida à igreja. A Eucaristia é que dá vida à nossa fé. O Papa João Paulo II, no documento que ele escreveu, na encíclica, ele dizia que a igreja vive da Eucaristia, e a igreja somos nós. Então, a crisma, todo mundo aqui é crismado, né, gente? Se tiver alguém que não é crismado, precisa crismar o mais urgente possível. Mesmo porque, para ser padrinho e madrinha, precisa ter o sacramento da iniciação cristã. Para vivermos o nosso cristianismo, para vivermos a nossa fé católica, cristã, nós precisamos viver o sacramento do matrimônio, gente. Não tem esse negócio de morar junto e depois, talvez, um dia a gente casa. Jesus ensinou isso. Lá em Mateus 19, 5 e 6, ele fala: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, quem não vive o sacramento do matrimônio, procure viver esse sacramento, pois a união sem o sacramento, ela não é da graça de Deus. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me procurar sobre isso que nós vamos conversar, sobre o sacramento do matrimônio. Por que você não casou até hoje? Nenhum dos dois tem impedimento. Ah, que, né? Sim, não sei o que, tem que pagar. Que nada, gente, tem nada disso não. Isso é conversa esfarrapada. Os nossos filhos também, nós temos que ensiná-los que eles precisam casar-se na igreja. Não é lá no cartório. O cartório faz lá um contrato, um documento, e depois vai lá e desfaz. É preciso que nós tenhamos a consciência de que nós somos cristãos. Nós não somos como o mundo quer que nós sejamos. A ordem, né? O sacerdócio, nós respeitarmos o sacerdote, que é um grau, né, muito elevado do ministério, onde torna o corpo e sangue presente na nossa vida, o corpo e sangue de Cristo presente na nossa vida. Então, irmãos,
Você pode estar dizendo assim: ah, Gati, para com isso, pelo amor de Deus. Isso que você está falando aí, isso não é do nosso tempo, isso é lá do seu tempo, de 40 anos atrás. Não! O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Aquilo que o Senhor ensinou. Você pode dizer, isso é fanatismo, isso é proselitismo. Você está querendo fazer lavagem cerebral aqui? Não, é o que a igreja nos ensina. Então, se eu sou cristão, se eu quero que meu filho seja cristão, minha filha, meu afilhado, minha afilhada seja cristão, eu tenho que ter consciência de que ser cristão é seguir a Cristo. Ser cristão é imitar a Cristo. Ser cristão é obedecer a Cristo e caminharmos por onde Ele quer que nós caminhemos. Então, irmãos, certa vez, Jesus falava com os seus discípulos que Ele era o pão da vida. Pensem isso há 2000 anos atrás. Nós estamos careca, nós estamos careca de ouvir falar e a gente ainda muitas vezes duvida disso. Não acredita que Jesus, Ele é aquela hóstia que nós recebemos aqui na Santa Missa. Imaginem eles naquele tempo. Então, no Evangelho de São João, no capítulo 6, está quase acabando, tá, gente? Só falta 50 minutos para acabar. João, capítulo 6, no versículo 53, diz assim, ó. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 56: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 67: então Jesus perguntou: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Por que eu separei essa palavra? Porque diante daquilo que nós estamos falando aqui hoje, como eu disse, muitas vezes ficamos duvidando, julgando, achando que isso é coisa da nossa cabeça. No tempo de Jesus, eles também estavam lá, e eles ouviam Jesus falando, e viam Jesus fazendo, e quando Jesus ensinou muitas coisas ali, falando sobre o pão da vida principalmente, aqueles 72 que estavam ali com eles, bateram em retirada, falaram que aquilo era demais para eles acreditarem. Aí ficaram os 12. E aí Jesus olhou para eles, aqueles 12 também desconfiados, doidos para dar nessa guerra, entendeu? Jesus olhou para ele e falou para eles assim, se vocês quiserem ir, vocês também podem ir. E aí Pedro disse: a quem iríamos nós, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Por mais que eu e você procuremos as verdades do mundo, as felicidades do mundo, nós jamais encontraremos fora de Jesus, fora do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito eu que você que está aqui nessa tarde, nesse calor, que fica aí de manhã, às 9 horas da manhã estava 32 graus já. Você que veio aqui hoje, é como se você fosse dos 12. Você veio para participar desse momento, para poder tomar maior consciência, para poder levar o seu filho, o seu afilhado,
para a via batismal e conduzi-lo para a vida inteira, vivendo e obedecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que você buscou o batismo, está buscando o batismo para essas crianças, para os filhos e filhas, para os afilhados e afilhadas, porque você acredita, porque você quer que eles cheguem ao céu. E nós queremos chegar ao céu, todos nós. Não acha que seu tempo já passou. O seu tempo ainda não passou, ainda é tempo de buscar, nos aproximar mais e mais do Senhor. Como João Evangelista, na ceia, na Santa Ceia, na última ceia do Senhor, ele reclinou a sua cabeça no ombro do Senhor, sobre o coração do Senhor. E João foi o último dos apóstolos que morreu. E ele foi o único que morreu de morte natural. Todos os outros foram. Um foi decapitado, outro foi crucificado com a cabeça de abaixo, outro foi cortado a cabeça e tal. E João, ele morreu de velhice. Então, irmãos, para a gente poder fechar esse momento, a gente está aqui, como eu disse, porque nós acreditamos. Quem de vocês aí sabe rezar o creio? Todo mundo sabe rezar o creio. Nós sabemos, rezamos aquele creio que a gente reza na missa. Alguma vez a gente reza o creio da forma correta, que é o ensino do humano, que nos fala todas as verdades da vida cristã e católica. Você vai repetir comigo, se você acredita, né? Se você não acredita, a gente não pode continuar. Bom, então diz assim, ó, o creio, o símbolo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
Professo só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, então, vou contar só um acontecido, não é história, mas algo real. Na nossa família mesmo, familiares nossos, vem a gente vir para a igreja. Muitas vezes dá aquela risadinha, de boca, e a gente chama as pessoas para vir para a igreja, especialmente crianças. Eu me lembro, como se fosse hoje, certa vez estava saindo de casa para vir à missa no domingo à tarde. Aí eu falei, fulano, vão à missa? Ele falou assim, eu não. Aí eu falei, por quê? Porque o papai não vai. E assim foi sendo criado. Papai não vai, o filho não vem, mamãe não vem, o filho não vem. Então, irmãos, olha bem, o pastor Maurício, ele tinha sempre criticado, né? Eu tinha conversado com ele, aquela coisa assim, ó, a gente se prepara, batiza e depois suspira. Agora, quando eu for fazer a primeira comunhão, aí eu tenho o dia da primeira comunhão. Não tem a crise. Não, deixa eu ver. Cristão não pode ser cristão meia boca. Cristão não pode ser cristão de vida que nós menores. Hoje está na moda falar. Você é católico ou praticante? Ou você é ou não é? Ou é católico ou não é? Não sei se é praticante. Você é católico, eu sou católico de IGF. Na hora que você vai lá, né, preencher o seu censo, qual religião você é? Eu sou católico. Nunca veio a igreja. Então, seja firme e corajoso, responsável, participe da comunidade. Quem sabe, no nosso partido você já vai estar convidando o pessoal aqui. Não é? Uma coisa linda que aconteceu no tempo da nossa batismo foi pessoas que foram preparadas para ser padrinhos e depois falaram, eu quero participar dessa pastoral. E que aí participaram das comunidades. Então, nosso objetivo é crescer na casa de Cristo do Senhor, anunciar, espalhar o Evangelho de que a coisa de Cristo ela é muito importante. Nós vamos ter problemas, mas nós teremos força para conseguir. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e graça do batismo do Espírito aplicado por vocês, seja para fazer vocês crescerem na fé, no conhecimento, no amor, na mudança de vida, não porque seja onde você pode ser. Tá bom, gente? Então vamos dizer, vamos ficar perto, para nós fazermos essa oração, a oração que o próprio anjo fez. Muitas vezes as pessoas nos criticam porque nós acreditamos em Nossa Senhora, porque nós acreditamos em Maria. Se Deus acreditou, gente, e Ele não falou, vai lá e fala para aquela mulher, Ele não falou isso. Ele falou para o anjo, ele é o mensageiro de Deus. É como o próprio Deus chegar para Maria e chamar ela de ave de Jesus. E como nós precisamos da ajuda de Maria, cheia de graça. As nossas netinhas, elas sempre falam, a mãezinha, né? Ela chama Nossa Senhora de mãezinha. Vovô, hoje, canta aquela música da mãezinha. Todos os dias à noite,
eles rezam com elas, fazem a oração, elas já sabem a oração de cor, reza o creio, reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, toda a consagração, faz tudo isso, porque é ensinado para elas. Elas vão à igreja, elas não ficam comendo biscoito, passeando para lá e para cá, levando boneca e brincando pelo chão, não, elas vão à igreja e participam. Elas levantam o bracinho para a gente pegar no colo, para poder ver o que está acontecendo lá. No final da missa, o padre vai dar a bênção, ela já sai correndo para ir lá encontrar o padre, para poder segurar na mão do padre. Não é? Mas tudo isso é alguns acontecimentos, cada um vai acontecer algo diferente. E você não deixe seu filho e sua filhada se afastar de Deus, por isso segure sempre nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, obrigado pela oportunidade de falar aqui para vocês. Obrigado pela chance, que eu tive de estar aqui com vocês. Coloco-me à disposição, se alguém tiver alguma dúvida daquilo que eu falei, pode me procurar e nós vamos conversar. Se precisar de algum encaminhamento, nós vamos procurar uma forma para poder direcionar vocês. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Cíndio, equipe. Deus abençoe.